tornou-se necessária uma segunda atividade travessão, ou em nossa terminologia, a atividade de um segundo sistema travessão, que não permitisse à catexia mnêmica avançar até a percepção e desde aí ligar as forças psíquicas, mas que desviasse a excitação surgida da necessidade por uma via indireta, que, em última análise, através do movimento voluntário, alterasse o mundo externo de tal maneira que se tornasse possível chegar a uma percepção real do objeto de satisfação. Já esboçamos nosso quadro esquemático do aparelho psíquico até esse ponto. Os dois sistemas são o germe daquilo que no aparelho plenamente desenvolvido descrevemos como o ICS e o PCS. Para que se possa empregar a motilidade para efetuar no mundo externo alterações que sejam efetivas, é necessário acumular um grande número de experiências nos sistemas mnêmicos e uma multiplicidade de registros permanentes das associações evocadas nesse material mnêmico por diferentes representações meta. Podemos agora levar nossas hipóteses um passo à frente. A atividade desse segundo sistema, que explora constantemente o terreno e altera o envio de catexias com a retirada delas, precisa, por um lado, dispor livremente da totalidade do material mnêmico, mas, por outro, seria um gasto desnecessário de energia se ela enviasse grandes quantidades de catexia pelas diversas vias de pensamento, e assim as fizesse escoar sem nenhuma finalidade útil e diminuísse a quantidade disponível para alterar o mundo externo. Dessa maneira, postulo que, em prol da eficiência, o segundo sistema logra conservar a maior parte de suas catexias de energia em estado de quiescência e empregar apenas uma pequena parte do deslocamento. A mecânica desses processos é-me inteiramente desconhecida. Quem desejasse levar estas ideias a sério teria de procurar analogias físicas para elas e descobrir um meio de visualizar os movimentos que acompanham a excitação neuronal. Insisto tão somente na ideia de que a atividade do primeiro sistema Y está orientada para garantir a livre descarga. As quantidades de excitação enquanto o segundo sistema, por meio de catexias que dele emanam, consegue inibir essa descarga e transformar a catexia numa catexia quiescente, sem dúvida com uma elevação simultânea de seu nível. Presumo, portanto, que sob o domínio do segundo sistema, a descarga de excitação seja regida por condições mecânicas muito diferentes das que vigoram sob o domínio do primeiro sistema. Depois que o segundo sistema conclui sua atividade exploratória de pensamento, ele suspende a inibição e o represamento das excitações e lhes permite serem descarregadas no movimento.
Algumas reflexões interessantes decorrem disso, se considerarmos as relações existentes entre a inibição da descarga exercida pelo segundo sistema e a regulação efetuada pelo princípio do desprazer, examinaremos a antítese da vivência primária de satisfação, ou seja, a vivência do pavor frente a algo externo. Suponhamos que incida no aparelho primitivo um estímulo perceptivo que seja fonte de uma excitação dolorosa. Sobrevêm então manifestações motoras descoordenadas, até que uma delas faz com que o aparelho se retraia da percepção e, ao mesmo tempo, da dor. Quando a percepção reaparece, o movimento é imediatamente repetido, abre parênteses, um movimento de fuga, talvez? Fecha parênteses, até que a percepção torne a desaparecer. Nesse caso, não resta nenhuma inclinação a recatexar a percepção da fonte de dor, alucinatoriamente ou de qualquer outra maneira. Pelo contrário, haverá no aparelho primitivo uma inclinação a abandonar imediatamente a imagem mnêmica aflitiva, caso algo venha a revivê-la, pela razão mesma de que, se sua excitação transbordasse até a percepção, provocaria desprazer, abre parênteses, ou, mais precisamente, começaria a provocá-lo, fecha parênteses. A evitação da lembrança, que não passa de uma repetição da fuga anterior frente à percepção, é também facilitada pelo fato de que a lembrança, diversamente da percepção, não possui qualidade suficiente para excitar a consciência e, assim, atrair para si uma nova catexia. Essa evitação de lembrança de qualquer coisa que um dia foi aflitiva, feita sem esforço e com regularidade pelo processo psíquico, fornece-nos o protótipo e o primeiro exemplo do recalcamento psíquico. É comumente sabido que boa parcela dessa evitação do aflitivo travessão, dessa política do avestruz travessão, ainda é visível na vida anímica normal dos adultos. Em consequência do princípio do desprazer, portanto, o primeiro sistema Y é totalmente incapaz de introduzir qualquer coisa desagradável no contexto de seus pensamentos. Ele não pode fazer nada senão desejar. Se as coisas permanecessem nesse ponto, a atividade de pensamento do segundo sistema seria obstruída, já que ela requer livre acesso a todas as lembranças depositadas pela experiência. Apresentam-se então duas possibilidades. Ou a atividade do segundo sistema consegue libertar-se inteiramente do princípio do desprazer e segue seu caminho sem se importar com o desprazer das lembranças, ou encontra método de catexar as lembranças desprazerosas que lhe permita evitar a liberação do desprazer. Podemos descartar a primeira dessas possibilidades, pois o princípio do desprazer regula claramente o curso da excitação, tanto no segundo sistema quanto no primeiro.
Consequentemente, resta-nos a possibilidade de que o segundo sistema catequize as lembranças de tal maneira que haja uma inibição da descarga a partir delas, incluindo, portanto, uma inibição da descarga, abre parênteses, comparável à de uma inervação motora, fecha parênteses, em direção ao desenvolvimento do desprazer. Assim, fomos levados partindo de duas direções. A hipótese de que a catexia pelo segundo sistema implica uma inibição simultânea da descarga de excitação. Fomos levados a ela por considerar o princípio do desprazer e também, abre colchetes, como assinalado no penúltimo parágrafo, fecha colchetes, pelo princípio do dispêndio mínimo de inervação. Retenhamos isto firmemente, pois é a chave de toda a teoria do recalque. O segundo sistema só pode catequizar uma representação se estiver em condições de inibir o desenvolvimento do desprazer que provenha dela. Qualquer coisa que possa fugir a essa inibição seria inacessível tanto ao segundo sistema quanto ao primeiro, pois seria prontamente abandonada em obediência ao princípio do desprazer. A inibição do desprazer, contudo, não precisa ser completa. O início dele tem de ser permitido, já que é isso que informa ao segundo sistema a natureza da lembrança em questão e sua possível inadequação ao fim visado pelo processo do pensamento. Proponho descrever o processo psíquico admitido exclusivamente pelo primeiro sistema como processo primário e o processo que resulta da inibição imposta pelo segundo sistema como processo secundário. Há mais uma razão pela qual, como posso demonstrar, o segundo sistema é obrigado a corrigir o processo primário. O processo primário esforça-se por promover uma descarga da excitação, a fim de que, com a ajuda da quantidade de excitação assim acumulada, possa estabelecer uma identidade perceptiva, abre colchetes, com a vivência de satisfação, fecha colchetes. O processo secundário, contudo, abandonou essa intenção e adotou outra em seu lugar, travessão, o estabelecimento de uma identidade de pensamento, abre colchetes, com aquela vivência, fecha colchetes. O pensar como um todo não passa de uma via indireta que vai da lembrança de uma satisfação, abre parênteses, lembrança essa adotada como uma representação meta, fecha parênteses, até uma catexia idêntica da mesma lembrança que se espera atingir mais uma vez por intermédio das experiências motoras. O pensar tem que se interessar pelas vias de ligação entre as representações, sem se deixar extraviar pelas intensidades dessas representações. Mas é óbvio que as condensações de representações e as formações intermediárias e de compromisso devem obstruir a consecução da identidade buscada. Uma vez que substituem uma representação por outra, elas provocam um desvio do caminho que partiria da primeira representação. Tais processos, portanto, são escrupulosamente evitados no pensamento secundário. É fácil perceber também que o princípio do desprazer, que em outros aspectos fornece ao processo de pensamento seus mais importantes indicadores, suscita-lhe dificuldades no estabelecimento de uma identidade de pensamento.
Por conseguinte, o pensar tende a visar a se libertar cada vez mais da regulação exclusiva pelo princípio do desprazer e a restringir o desenvolvimento do afeto na atividade do pensamento ao mínimo exigido para que ele atue como sinal. O alcance desse maior apuro no funcionamento é visado por meio de uma nova hipercatexia promovida pela consciência. Como bem sabemos, contudo, esse objetivo raramente é atingido por completo, mesmo na vida anímica normal. E nosso pensar está sempre exposto a um falseamento por interferência do princípio do desprazer. Não é esse, porém, o hiato na eficácia funcional do nosso aparelho anímico que possibilita aos pensamentos que se apresentam como produtos da atividade de pensamento secundária ficarem sujeitos ao processo psíquico primário, travessão. Pois essa é a fórmula com que agora podemos descrever a atividade que conduz aos sonhos e aos sintomas histéricos. A ineficiência provém da convergência de dois fatores derivados de nossa história evolutiva. Um desses fatores é inteiramente imputável ao aparelho anímico e tem influência decisiva na relação entre os dois sistemas, enquanto o outro se faz sentir em grau variável e introduz na vida anímica forças pulsionais de origem orgânica. Ambos se originam na infância e constituem um precipitado das modificações sofridas por nosso organismo anímico e somático desde a infância. Quando descrevi como primário um dos processos psíquicos que ocorrem no aparelho anímico, o que tinha em mente não era apenas considerações sobre a importância relativa e a eficiência. Pretendi também escolher um nome que desse uma indicação de sua prioridade cronológica. É verdade que, até onde sabemos, não existe nenhum aparelho psíquico que possua apenas um processo primário, e nessa medida tal aparelho é uma ficção teórica. Mas, pelo menos, isto é um fato. Os processos primários acham-se presentes no aparelho anímico desde o princípio, ao passo que somente no decorrer da vida é que os processos secundários se desdobram e vêm inibir e sobrepor-se aos primários. É possível até que sua completa supremacia só seja atingida no apogeu da vida. Em consequência do aparecimento tardio dos processos secundários, o âmago de nosso ser, que consiste em moções de desejo inconscientes, permanece inacessível à compreensão e à inibição pelo pré-consciente. O papel desempenhado por este restringe-se para sempre a direcionar pelas vias mais convenientes as moções de desejo vindas do inconsciente. Esses desejos inconscientes exercem uma força compulsiva sobre todas as tendências anímicas posteriores, uma força com que essas tendências são obrigadas a aquecer, ou que talvez possam esforçar-se por desviar e dirigir para objetivos mais elevados. Outro resultado do aparecimento tardio do processo secundário é que uma ampla esfera do material mnêmico fica inacessível à catexia pré-consciente.